você não aprendeu isso. Isso veio de presente. E o que você aprendeu, você foi lá e limpou como paradigmas, bloqueios de não merecimento, de não pertencimento, de não permissão. De alguma maneira você aprendeu a sofrer aquilo e agora você pode desaprender mentalmente isso. Mas quando isso vem de heranças, você precisa reconhecer que isso é espiritual e que você precisa de ajuda. Olá, tudo bem com você? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que não se fala muito aí no desenvolvimento pessoal, mas que quando a gente tem contato com essa informação e vasculha a nossa vida e entende no que isso tem nos prejudicado e no que isso tem possivelmente também nos avançado, a gente pode olhar, filtrar as questões e com esse olhar mais neutro e com a crítica construtiva acerca de nós mesmos, nós podemos mudar as nossas vidas. Então hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas têm preconceito disso, principalmente pessoas que têm uma linhagem cristã mais conservadora. Eu vou falar sobre a lei da hierarquia e também sobre maldições hereditárias, tá? E já disse, né, esse termo ele é um pouco controverso, mas quando você aprende essa questão da hierarquia no plano espiritual e o que isso pode ter trago para você, né, de bênção ou de maldição, você pode consertar a sua vida aí e caminhar em direção aos seus objetivos. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar, é claro, para se inscrever para não perder os nossos conteúdos. E eu quero aí o seu like, esse likezinho aí, ó, ajuda bastante ao YouTube disseminar cada vez mais esse nosso conteúdo pela rede aí, tá bom? Também eu quero te convidar para conhecer os treinamentos do Instituto Hermano e também, se você quiser um acompanhamento mais próximo, né? Nós temos a mentoria O Despertar. Tem um banner aqui onde você pode ler o nome, O Despertar. E a mentoria tem a missão de despertar e criar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus, tá? Esse aqui é meu crivo, é a minha base de tudo que eu falo, tá bom? Então, vamos lá, partir para dentro do que eu estou propondo neste vídeo. Muitos de nós, quando queremos alcançar os nossos objetivos, querer mudar a nossa vida para melhor, a gente busca todos os meios possíveis, né? E isso é natural. E o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa vida. Quando eu não entendo o que está acontecendo, eu não consigo ter insights para mudar. E nesse aspecto de mudança, que a gente diz sobre mudança de mentalidade, mudança de padrões de hábitos, crenças e tudo mais, isso tudo ajuda a gente a sair de uma caixa de escassez para galgar novos caminhos em rumo à abundância e à felicidade na nossa vida. Mas existe um fator que a gente pouco se vê falar, né, sobre a lei da hierarquia e também sobre maldições hereditárias. Então você pode ter feito todo esse processo que eu disse agora há pouco sobre buscar o seu autoconhecimento, sempre estudando e mudando hábitos e tudo mais, mas você acaba que não... E que às vezes, mesmo você tendo ações massivas em direção a isso, falta algo na sua vida. Então eu vou trazer esse aspecto mais de análise para que você possa se analisar aí e veja se esse é o seu caso, tá bom? Eu quero que você parta do princípio de que nada é por acaso na sua vida. E também não existem coincidências neste aspecto. Por exemplo, você percebe, vivia uma vida de escassez, os negócios não davam certo, nunca tinha dinheiro e também não era feliz. Mas ele viveu a vida dele, tá? Passou a fase dele. E aí você percebe que no seu pai também perduram os mesmos processos de escassez, de perda, de limitação. A pessoa cria um negócio pela matemática, pelo plano físico, né? De acordo com o que você calcula, não tem como dar errado. Todo mundo que aplica esse método tem êxito. Então não tem como dar errado. E aí você percebe que sim,
Em algum momento deu errado, mesmo tendo tudo para dar certo. E aí você percebe que o seu pai, por exemplo, não tinha um bom relacionamento com sua mãe, ou era alcoólatra, ou batia ou na sua mãe, ou tinha algum tipo de vício que você identifica no seu avô, que são coisas que vêm de pais para filhos. E aí, que coincidência, né? Você também patina na vida feito um caminhão na lama. Já viu aqueles caminhões na lama que não conseguem andar? E aí você percebe que se você olhar para o seu pai e ter conhecimento do seu avô, se você tiver conhecimento do seu bisavô também, você vai perceber que você está repetindo padrões negativos. Por isso nós falamos de que são maldições hereditárias. Maldições, porque o nome maldição não está apenas pegado a um trabalho de magia, embora também se fala assim, né? Mas coisas negativas que acontecem na sua vida e você fala assim, cara, que coincidência. Então muitos levam isso aí como uma mera coincidência do destino, dizendo, não, não tem nada a ver, isso aí de hereditariedade não existe, né? E os cristãos também, eu sou cristão, tá? Não estou falando mal dos cristãos, mas nós temos essa questão. Bom, eu sou cristão, então cristão não tem esse negócio, né? Não tem isso, negócio de hereditariedade. Então faz o seguinte, se você é cristão e acredita que você não tem por ser cristão, dá uma olhadinha no seu pai, na sua mãe, nas questões da sua família, e aí leve como coincidência. Olha que coincidência, você também patina. Olha que coincidência, você também não tem relacionamentos duráveis. Olha que coincidência, o dinheiro também não para nas suas mãos. Uau! Então eu quero que você entenda que não há coincidências, não leve como coincidência. Isso é um processo espiritual que vem dos seus antepassados mesmo, dos avós, dos pais. E às vezes não é aprendido, como a gente fala sobre hábitos, sobre questões de paradigmas que você aprende e que você pode mudar fazendo uma reprogramação mental, por exemplo. Eu vou mudar padrões mentais que eu aprendi. Aprendi dos meus pais, aprendi na escola, a mídia também me jogou um monte de minhoca na cabeça, então eu vou mudar isso. Isso é perfeito, funciona plenamente e você tem que fazer isso. Não estou excluindo uma coisa ou outra, deixando assim, não, se você não faz isso e não faz aquilo. O processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, quebra de paradigmas, tudo isso é importantíssimo. Mas quando você entende que existe um fator espiritual, que já não parte mais das ações, como eu disse, às vezes você repete um padrão destrutivo, por isso a gente fala de hereditariedade, né? Porque o termo maldição hereditária às vezes pega pesado, né, para você. Então a gente pode ver como uma herança. Um herdeiro, independente dele saber ou não, ele pode ter heranças, né? Tem pessoas que descobrem que o avô que morava em outro país, que veio para o Brasil, era lá um super rico na época e teve que vir fugido, né? Em busca de uma guarida aqui, né? De um exílio, e agora ele tem uma herança lá do avôzinho que está lá na Alemanha, lá, então ele vai e busca. Mas mesmo que ele não soubesse dessa herança, ela já existia. Então ele era rico e não sabia. Mas ele já era rico, né? Eu fui lá, fiquei rico com a herança. Então, trazendo essa pequena analogia, as maldições ou heranças que você tem paternas da sua família, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, elas perduram. E a Bíblia fala sobre isso, que quando há algo mal na família, a Bíblia diz que se esse algo mal for algo que você fez mal para o ser humano, mas que também esse de alguma maneira fez com que você infringisse o coração de Deus, ou que fosse mal aos olhos de Deus, porque tem coisa que você faz que não é tão boa assim, que você vai lá, tropeçou lá em algum quesito, pisou na bola lá acerca de algumas questões,
um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma mentirinha aqui, outra ali, algo que você sabe que foi errado, né? Mas que não, de repente não foi, que é algo inerente do ser humano, que não foi algo que de alguma forma entristeceu e foi mal aos olhos do Senhor, porque Deus sabe que você é pecador, que você uma hora vai falhar e pode voltar. Agora, quando a pessoa faz algo que é mal aos olhos de Deus, olha só, a Bíblia diz que Deus visita. A visitar eu vou dar uma olhada nisso e eu vou replicar isso. A geração da primeira, segunda, terceira e quarta geração. E contando com você, então, são quinta, são 5, né? Então, no mínimo, as heranças que você tem de bênção ou a herança que você tem de mal, que faz parte de uma hereditariedade, elas estão em uma cadeia de, no mínimo, 5 gerações. Né? E aí vem você, seus filhos, seus netos, bisnetos e tudo mais. Então, quando você percebe padrões destrutivos e negativos que se repetem em você, da sua família, parte daquele princípio da aprendizagem. Né? Então, quer dizer que eu aprendi a ser uma pessoa que não dá certo olhando o que o meu pai fazia. Sim, porque você tem um paradigma. Mas quando se trata de hereditariedade no âmbito espiritual, por exemplo, da lei da hierarquia, que diz que o seu pai e a sua mãe sempre são maiores que você, porque eles foram portais, eles que serviram de brecha, de vácuo para trazer você do extrafísico para o físico, eles também levam essa carga de perdurar também tudo que neles estavam. Eles são portais. E o que acontece às vezes que você se rebela contra esse portal espiritual. Né? Ah, você não curte que seu pai era alcoólatra, você não curte que seu pai era meio galinha, era meio, né, garanhão, você não curte que seu pai traiu a sua mãe ou tudo mais. Esses sentimentos de revolta contra aquilo que foi praticado não te deixa isento da aplicação da mesma coisa. Uma lei chamada lei da compensação vai fazer com que as coisas do pai seja compensada no filho. Isso também se enquadra nessa questão de eu visitaria a maldade dos pais nos filhos, segunda, terceira e quarta geração. Você não aprendeu isso. Isso veio de presente. E o que você aprendeu, você foi lá e limpou como paradigmas, bloqueios de não merecimento, de não pertencimento, de não permissão, de tudo que a gente vê na psicologia que foram causados por situações, né? Traumas e tudo mais. Isso você fez porque, de alguma maneira, você aprendeu a sofrer aquilo e agora você pode desaprender mentalmente isso. Mas quando isso vem de heranças, você precisa reconhecer que isso é espiritual e que você precisa de ajuda. Né? E essa ajuda também precisa ser conectada e quebrada de uma maneira espiritual do negócio. Aí você está tudo certinho no seu âmbito dos resultados, né? Dos frutos aqui na Terra, no plano físico, mas existe algo lá que de repente você olha e fala, nossa, é coincidência. Ah, não, só pode ser coincidência, não é possível, porque não tem maldição hereditária, eu sou cristão. Aí eu oro todo dia, não, eu creio em Deus. Ou mesmo que você não creia em Deus, você fala, não, mas eu sou uma pessoa certa, não existe isso. Então, princípio básico, esqueça, não há coincidência. Você está vivendo reflexo de hereditariedade e que se você identifica que é algo ruim, você precisa consertar isso, é compensar isso. Você tem que entender que, de acordo com a lei da hierarquia, você precisa melhorar a imagem do seu pai ou da sua mãe em você. Então, você vai ser uma nova versão do seu pai, uma nova versão da sua mãe melhorada. Então, suponhamos que a sua mãe chama Maria, o seu pai João, então você, que é mulher, é uma versão da Maria. Então, você é a Mariazinha melhorada. Tem que ser assim. Se você rejeita, você não vai passar para a próxima fase, a não ser que você passe pelo processo todo que eles passaram até você entender que você tem que melhorar essa geração. Você tem que honrar os princípios hierárquicos, porque eles são portais. Os portais que trouxeram você à Terra não são menor que você. Você sim é menor que eles, mas você pode melhorar. E agora, eu não estou falando de você olhar para o seu pai alcoólatra, para o seu pai agressivo, para o seu pai narcisista, que
que sugou você, sugou a sua mãe, acabou com a sua família, acabou com o seu dinheiro, acabou com o dinheiro da sua família. Você não tem que aprovar isso, não é falar, ok, que bonitinho, então deixa eu passar para frente. Não. Você pode repudiar os atos e tentar consertar com a pessoa, com a personalidade que é o seu pai e a sua mãe. A partir disso, você pode identificar tudo que está de ruim em você. Pronto. Se isso você tentou com técnicas, com movimentos, né, em ações para buscar os seus resultados e mesmo assim você só sente que houve uma melhora na questão de planejamento. Eu não era planejado, eu era desorganizado, sou bem planejador. Eu era procrastinador, não sou mais. Eu não tinha ação, agora eu sou o cara que eu uso o poder da ação. Eu era uma pessoa bem vitimista, agora eu sou uma pessoa que tem autorresponsabilidade. Beleza. Mas mesmo assim tem alguma coisa que não está deixando o meu negócio andar. É um princípio que você precisa entender, tá? Então você pode quebrar isso primeiro identificando tudo que vem da sua família, da sua linhagem, que alguém cometeu, né? E pode ser algo que ele nem cometeu, tá? Às vezes seu pai, seu avô nem cometeu nada. Às vezes pode ser sim alguém que teve lá muita raiva ou inveja deles que fizeram um trabalho de magia para ele. E isso foi sobre ele. E aí vem, a partir de que destruiu lá no passado, e não houve uma quebra, aí vem de geração em geração. Aí entra um outro aspecto que a gente pode colocar em paralelo, que é ações de entidades que acompanham a família, que podemos dizer de espíritos familiares, que o pai morreu, mas o espírito ainda tem uma missão de continuar quebrando a família. Então, você não teve nada a ver com o que o seu pai tinha com a pessoa que fez o trabalho, a pessoa que mandou lá uma encomenda para ele espiritual, mas se essa encomenda foi para que ele não tivesse sucesso nunca mais, e os familiares também, você está nessa cadeia. Agora você precisa reconhecer e quebrar isso, né? Então, são maneiras que a pessoa pode atrair maldições para a vida dela, que maldição que eu falo no sentido de coisas ruins, pode ser por através... Ele mesmo falou lá, eu não sou uma pessoa mesmo que não dou certo e tal e tal. E diz, minha família nunca vai dar certo porque eu sou a causa disso, de papapá, no vitimismo dele, né? Tá bêbado lá, tá. Aí a pessoa fala, cara, não, minha família é assim mesmo, porque eu sou a causa disso mesmo. Você já deve ter falado isso. Se você já falou isso, mude isso, sabe? Quando você fala assim, eu sou eu mesmo, a culpa é minha, porque a minha família toda é ruim porque eu sou o cara ruim mesmo. Ixi, eu que estraguei minha família. E aí você morre e fica essa palavra lançada para sua família. E os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, não sabem nem que é uma maldição proferida por você mesmo. Ou pro seu pai, né, no seu caso. Ou pelo seu avô. Né? E como eu disse, existem aquelas que são enviadas, existem aquelas que são herdadas. Né? Então, como seu avô teve um problema, o seu pai teve. Então, ele não fez nada para isso. Simplesmente ele recebeu a herança. E como a herança não foi compensada, porque o pai também não honrou o avô, deve ter metido a boca nele porque ele era um vagabundo, porque ele era um alcoólatra, porque ele era um drogado, porque ele era uma pessoa que não trabalhava, porque ele batia na mãe. E isso não houve a compensação. E aí o que acontece? Ele vai repetir padrões. Mas eu não gosto, mas vai repetir. Se ele olhasse para o vovozinho e falasse assim, eu sei, vovô, que o pai, né, que você também não aprendeu a amar, também não aprendeu a ter amor, não conseguiu receber, como que você ia dar? Então, a partir de agora, eu rompo com isso e levo essa história de amor para os meus filhos. Não, ele meteu a boca no papai e aí repetiu, e aí você nasceu, meteu a boca no papai e ele morreu, agora você se repete. Então, você precisa quebrar isso, e tem como você quebrar isso. E com coisas simples. Você vai pegar um momento em que, agora eu vou te ensinar, tá? Quiser anotar aí, anota aí, que eu até dei anotei aqui para não esquecer os pontos que você precisa fazer para quebrar essas maldições hereditárias e honrar o portal que te trouxe e seguir com a sua vida livre disso, tá bom? Então, você precisa se concentrar em um momento de paz, em um momento tranquilo.
Importante que não tenha ninguém ali te atrapalhando, então você vai sentar num lugarzinho, vai se conectar com Deus, né? Você pode começar orando sempre o Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou, tendo a consciência que essa oração é uma oração não só mecânica, mas você tem que mentalizar tudo aquilo para que o seu corpo esteja em alinhamento com Deus. A partir desse momento, aí você se senta em um local, pega uma cadeira, uma poltroninha, senta e puxa uma respiração forte. Isso é para você se conectar, para você ficar de boa ali. Tá bom? Já é o exercício, anota aí. Aí você puxa, inspira, respira, inspira, respira, até que você consiga liberar um pouquinho dessa ansiedade aí, tá bom? Então anote essas frases que eu vou falar agora para você conseguir se liberar de tudo. Então, fechados os olhos, né, com o coração em paz, você vai falar o seguinte: sustentado pelo poder da gratidão e pela graça de Deus, eu me livro de toda maldição que veio da minha linhagem familiar, seja pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, a começar de mim, pegando a 5ª geração passada. Eu me desconecto das linhagens malditas, de heranças malditas. Isso você vai estar falando com o coração e o olho fechado. Você pode escrever para você ler também, né? Aí você lê e fecha os olhos e fala como em uma oração. Você se desconecta disso. E aí você vai continuar falando. Se essas maldições vieram por palavras, por atitudes ou por encomendas espirituais, eu as quebro agora, certo? E você pode colocar: eu as quebro agora em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. A partir disso, respire de novo e comece a declarar repetidas vezes: gratidão, gratidão, gratidão. Eu quebro agora todos os poderes de qualquer tipo de maldição através da minha família que veio até mim. Eu quebro e está quebrado, desligado, em nome de Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Sentindo isso aí, sentindo. E aí você diz: recebo a cura e a liberdade sobre mim e sobre minha família. Gratidão, gratidão. E por último você diz: recebo a cura e o perdão e também libero ao meu semelhante. Gratidão, gratidão. E agora, para deixar algo muito mais alinhado com a sua hereditariedade, honrando a lei da hierarquia, você vai dizer assim: pai, mãe, eu sei que vocês são maiores que eu no plano espiritual por serem portais extrafísicos para a minha passagem. Por isso, eu trouxe algo de vocês quando vim a este mundo, porque vocês são portais. E aí você vai dizer com muita clareza: eu reconheço a autoridade hierárquica desse portal. Eu reconheço que vocês me deram o máximo que puderam dar e o máximo que receberam de amor, de alegria, de segurança e também aquilo que vocês não aprenderam. Tudo isso é um conjunto de bens que os seus pais te passaram, até as coisas ruins. Por quê? Porque eles aprenderam também com os outros e eles repassaram, tá? Agora, se você lembra de um momento que seu pai ou sua mãe era muito ruim e você não gostava, você vai falar o seguinte: exemplo das coisas ruins. Olha, eu sei que você era um cafajeste, eu sei que você era um ladrão, eu sei que você era um alcoólatra, eu sei que você era um adúltero, você era agressivo. Você pode citar tudo isso. Aí você diz o seguinte: mas eu não te culpo por isso, porque eu sei que tudo isso veio também de uma herança
que você adquiriu inconscientemente. Mas eu, a partir de hoje, honro a sua memória, se caso ele não estiver vivo, honro o seu nome, caso ele estiver vivo, e a partir de agora eu vou ser uma nova versão do Senhor e uma nova versão da senhora, que seria o pai e a mãe. Então, eu, a partir de agora, agradeço tudo que você fez até aqui. E eu assumo, a partir de mim, as bênçãos da minha linhagem. E vou melhorando a sua na minha. E tudo que eu fizer é para melhorar a sua história pai, a sua história mãe. Eu sou aí você vai citar o nome do seu pai e da sua mãe, se for João, Joana. Eu sou o João melhorado. E os meus filhos serão a minha melhor versão. A partir disso, você quebra esse laço de rebeldia com a lei da hierarquia e também rompe com padrões destrutivos que podemos chamar assim de heranças ou maldições hereditárias. E agora eu quero que você diz aqui abaixo que se esse vídeo trouxe alguma luz para você, me diz aí que fichas caíram. Houve algum estalo para você? Você conseguiu identificar algum padrão destrutivo vindo dos seus pais? Diz aqui, eu vou adorar saber e eu vou te responder também. Eu quero reforçar para você, se você quiser meu acompanhamento, é só se inscrever aqui na lista para fazer a aplicação e a gente vai ver se faz sentido ou não estar com você em uma mentoria. E olha aqui, nós temos o Diário da Gratidão, que é uma ferramenta de manifestação que vai ajudar você a exercitar a gratidão. Que você pode todos os dias ter 10 coisas pelas quais você é grato ou grata, e isso vai fazer você vibrar na frequência das realizações, que é a gratidão. Fazendo tudo isso que eu te ensinei nesse vídeo, participando de uma mentoria comigo, ou tendo o Diário da Gratidão, você vai abrir caminhos na sua vida. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!